vão gostar. Eu tive o privilégio de fazer a certificação com o próprio Luiz Carrière e desde então essa filosofia está ganhando muito destaque e hoje eu estou aqui para entregar para vocês todos os diferenciais da filosofia Sagittal First, que é tratar o Sagittal primeiro, no início do tratamento, não no final do tratamento, como a gente está acostumado. Então a gente vai tratar o Sagittal primeiro e eu vou detalhar tudo para vocês, como vocês vão conseguir excelentes resultados, um ganho maior de estabilidade. São mecânicas diferentes do que vocês já estão acostumados na mecânica convencional, quando vocês tratam o Sagittal mais para o final do tratamento. Aqui é o inverso da situação. Então, antes de colar bracket de qualquer mecânica fixa, vocês vão utilizar a filosofia Sagittal no início do tratamento. Então, é bem interessante essa abordagem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula. Vocês já me conhecem, sou o Dr. Anderson Pessoa, amigo de vocês, é um privilégio estar aqui de volta. Obrigado mais uma vez pelo convite, professor Gastão. E tem uma história muito legal para contar, uma história que eu tive com o próprio professor Luiz Carrière. O primeiro contato que eu tive com a filosofia Sagittal foi em 2013, num congresso que eu fui em New Orleans, nos Estados Unidos. Eu estou sempre nesses congressos americanos e eu gosto de novas tecnologias e gosto de produtos diferentes e de possibilidades diferentes na ortodontia. E até então eu achava que tudo já estaria inventado na ortodontia. E o professor Luiz Carrière estava num stand e o que me chamou a atenção é que ele estava num stand cercado por muitas pessoas falando sobre a filosofia Sagittal. Eu parei no stand e comecei a prestar atenção em alguns tópicos que ele falava que eu achei muito interessante. E alguns dos principais tópicos que ele falava, que me chamou a atenção, é que quando você corrige o Sagittal primeiro, e o Sagittal é o mais difícil dentro de um tratamento ortodôntico, você tem um ganho maior de estabilidade. Porque a segunda fase do tratamento, toda o paciente vai estar estável em uma classe 1. Então ele vai estar por mais tempo em classe 1. Não na mecânica tradicional, quando a gente vai corrigir o Sagittal, quando o paciente já está alinhado, nivelado no fio de aço, 19 por 25, 18 por 25, que a gente vai usar os elásticos para classe 2 ou para classe 3, que é mais para o final do tratamento. Então isso me chamou a atenção e realmente é um ponto interessante. Outro tópico que ele falou nesse dia, que eu lembro como se fosse hoje, é que se você corrige o mais difícil no começo, além de você ter um ganho maior de estabilidade dessa correção, você aproveita o potencial motivacional do paciente no começo do tratamento em utilizar os elásticos. Por quê? O dispositivo Carrière, que vocês vão conhecer hoje aqui detalhadamente, utiliza-se elástico para movimentar os dentes nessa fase inicial do tratamento. E quando utiliza os elásticos? Quando os pacientes estão mais motivados. E quando os pacientes estão mais motivados? No começo do tratamento. Eu falei, nossa, olha que abordagem interessante. Outro tópico importante que ele falou nesse dia que me chamou a atenção, por isso que eu me aprofundei detalhadamente nessa filosofia. Quando você corrige o mais difícil na fase inicial, você vai ter uma segunda fase muito mais simples. E quem trabalha com alinhadores ortodônticos sabe muito bem as limitações que nós temos de acordo com a quantidade de classe 2, principalmente,
dos nossos pacientes. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um quarto de classe 2, é um caso mais simples, não é um caso mais simples para se tratar com ortodontia fixa ou com alinhadores. Meia classe 2, já é um paciente que tem uma classe 2 de 3,5 mm, já dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu consigo tratar esse paciente. A partir de 3/4 de classe 2, eu preciso de mecânicas complementares, principalmente falando em alinhadores ortodônticos. Fica muito mais difícil de se tratar. Não é que é impossível, mas é um pouco mais complicado. E uma classe 2 completa já fica bem mais complicado. E aí eu preciso, nesse caso, de mecânicas complementares. E o que é o Carrier? É uma mecânica complementar que tem como objetivo único facilitar o nosso tratamento ortodôntico em duas fases. Tratando primeiro com Carrier, respeitando a filosofia sagital e corrigindo a classe 2 ou a classe 3. E na segunda fase do tratamento, eu utilizo a mecânica da minha preferência, ou alinhadores ou brackets, ortodontia fixa. Essa é a ideia e essa é a essência de um spoiler, de uma dica do que eu estou passando aqui para vocês agora, inicialmente, de tudo que eu vou falar hoje no decorrer do dia para vocês sobre esse dispositivo incrível. Eu estava lá ouvindo e vendo o Carrier falar sobre a filosofia, e além desses tópicos, tem muitos outros benefícios de se tratar o sagital no início do tratamento. Por quê? Porque você tem um aparelho que é considerado tecnológico, então a gente precisa evoluir, a ortodontia está em constante evolução. Você desenvolve as suas habilidades. Sabe por que você desenvolve as suas habilidades? Porque quando você corrige o mais difícil no início do tratamento, na segunda fase do tratamento o caso vai estar mais simples. Por quê? O paciente já vai estar em classe 1. Consequentemente, você consegue indicar para muito mais pacientes alinhadores ortodônticos. E quanto mais vocês praticarem utilizando alinhadores ortodônticos ou colando brackets em uma segunda fase em caso mais simples, vocês vão aprimorar a habilidade ortodôntica de vocês. Então, a prática, ela vai aperfeiçoando. A minha primeira aula foi muito mais difícil. A segunda eu fui melhorando. Hoje, eu já dou a aula automaticamente. Então, a prática, ela aprimora o conhecimento e a perfeição. Outro diferencial, você vai se diferenciar no mercado também. Porque com o Carrier, você tem a possibilidade de tratar muitos pacientes e você também tem mais disponibilidade de cadeira. O que seria isso, Anderson? Seria o seguinte: você trata com Carrier e é muito simples de se tratar com Carrier, porque você só vai colar um dispositivo como se fosse 4 brackets. E o paciente vai trocar os elásticos por 4 a 6 meses, que é a média do tratamento com esse dispositivo. Teoricamente, não terá nenhuma manutenção nesse período de 6 meses. Então você já fechou com o paciente e você já está recebendo desse paciente, mas você tem disponibilidade para atender outros pacientes. Por quê? O próprio paciente que faz as trocas dos elásticos. Então, basicamente, 6 meses você está tranquilo já para atender outros pacientes. Com isso, você tem mais disponibilidade de cadeira e mais tempo no seu consultório para atender um número maior de pacientes. Eu acho isso incrível, esse benefício. Eficiência no tratamento. O que a gente quer ortodonticamente é evitar efeitos colaterais. E o Carrier,
você tratando o mais difícil no começo com esse dispositivo, o que seriam os efeitos colaterais? As recidivas ortodônticas. Então, você estabilizando o paciente em uma classe 1 entre 4 e 6 meses, na segunda parte do tratamento, esse paciente está por volta de 12 meses, também estabilizado em classe 1, você tem um ganho de estabilidade e você, com isso, diminui o risco de efeitos colaterais, que são as recidivas ortodônticas, que acontece geralmente, principalmente, quando a gente corrige o sagital no final do tratamento. Imagina uma classe 2 de 3/4 ou uma classe 2 completa, esse paciente finaliza o tratamento ali, depois ele não usa uma contenção, rapidamente a gente tem um risco de uma recidiva. Então, teoricamente, quando eu corrijo isso no começo, a fase 2 do tratamento, além de ser uma fase de tratamento, é uma fase de contenção para esse paciente, para ter um ganho de estabilidade nesse tratamento. Tecnologia e inovação, porque o Carrier é um dispositivo estético e tecnológico, moderno. Hoje, a grande maioria, principalmente quem utiliza alinhadores invisíveis, estão utilizando a filosofia sagital. Eu dou aula em uma escola em São Paulo que preconiza o uso dos alinhadores. Essa aula do Carrier está disponível para todas as turmas. Os alunos utilizam. E qual que é o diferente? O Carrier é o precursor do mercado. Então, sem querer falar em marcas, ele vai estar sempre à frente, porque ele inventou essa filosofia e colocou essa filosofia no mercado. Alguns dispositivos semelhantes que estão chegando no mercado são diferentes. E eu vou mostrar para vocês por que chama Carrier Motion e por que não chama distalizador Carrier. Por que outros dispositivos são considerados distalizadores e o Carrier Motion, de movimentos milimétricos, e eu vou mostrar tudo isso para vocês no decorrer da aula de hoje. Padronização. Padronização é muito importante porque isso traz praticidade para a gente no consultório durante a nossa prática clínica diária. Padronizar. Então, como eu posso padronizar? Casos de classe 2, a partir de meia classe 2, 3/4 ou completa, eu só trato com o sagital no início do tratamento. Então, eu posso ter protocolos definidos no meu consultório e isso vai me trazer praticidade. Hoje, eu trabalho com alinhadores e eu só trabalho com alinhadores a partir de meia classe 2, corrigindo o sagital no início do tratamento. Por quê? Além de todos esses benefícios que eu estou falando aqui para vocês inicialmente, tem um outro que é um grande diferencial. Eu reduzo o número de placas alinhadoras, porque o paciente já está em classe 1, e diminuo e reduzo o tempo total de tratamento, porque o caso é mais simples. Concordam comigo? Se eu corrigir o mais difícil no começo, a fase 2, então vamos falar de uma marca de alinhadores universal, a Invisalign, por exemplo. Ela tem planos, todos aqui conhecem, não adianta, é a marca de alinhadores que é a referência. Então não estou puxando para a marca, tá, pessoal? É referência, é isso que eu estou querendo dizer. Ela tem lá o Light, o Moderate, o Comprehensive. Tem planos. E esses planos dão direitos ao número de placas alinhadoras. E esses planos são pré-estabelecidos de acordo com a complexidade de cada caso. Então vocês concordam comigo? Se eu tenho um caso em classe 1, escaneio, mando lá para a Align, esse caso já não é mais simples, eu não posso
encaixar em planos mais vantajosos, por exemplo, um caso que seria por comprehensive, que é o plano top, mais caro, custa mais. Eu fui lá e entrei com o Carrier na primeira fase do tratamento. Coloquei o paciente em classe 1. Eu escaneio, eu posso conseguir tratar esse mesmo paciente que inicialmente era no comprehensive com moderate ou até um light. Economicamente, fica mais barato, não fica, pessoal? Esses planos é tabelado de acordo, com certeza, com isso. Olha outro diferencial que eu acho incrível. Anderson, eu não consigo colocar muitos alinhadores, porque eu ofereço para os meus pacientes, sempre é muito caro para os meus pacientes. Vocês já pensaram em corrigir o sagital no primeiro passo do tratamento e na segunda fase você escanear para vocês se enquadrarem em planos mais vantajosos e mais acessíveis? Porque aí não vai ser mais comprehensive, pode ser o light e pode ser o moderate. Você vai ter uma tabela menor, automaticamente você pode repassar esses valores para os seus pacientes. E você teria um público reduzido, você pode ampliar esse público que você pode oferecer o tratamento com os alinhadores. Então, apesar desses spoilers iniciais que eu estou falando agora, eu vou detalhar tudo isso para vocês no decorrer da aula, mas foram os diferenciais que eu achei incrível, que após isso eu comecei a estudar mais sobre essa filosofia. Fui fazer um curso com o próprio Luiz Carrier lá em Washington. Depois disso eu fiz vários outros cursos com ele, fiz a mini residência em Cartagena com o professor Luiz Carrier, fiz a certificação com o professor Luiz Carrier, chamada Certificação Provider, para eu dar aula sobre o tema no Brasil. Essa aula é habilitada pelo Carrier, ela vai dar uma certificação para vocês, então depois eles vão receber um certificado, porque é uma aula validada pelo próprio Luiz Carrier. Dentro dessa aula tem tópicos que o próprio Luiz Carrier passou. Então é muito interessante, é muito legal. É uma aula de um dia, vou mostrar vários casos, e depois também, pessoal, a gente consegue disponibilizar a empresa que trabalha com o Carrier para vocês todo o material de apoio, todo o material didático de apoio. Então é muito interessante essa abordagem inovadora e revolucionária. Como eu falei, vocês sabem com certeza quantificar uma classe 2. Dentro dessa aula eu vou falar 80% da aula é voltada para a classe 2. Por quê? Porque a maioria dos casos são de classe 2. 20% classe 3. Eu vou falar sobre classe 3, mas o destaque principal é a classe 2. Tudo bem? Porque é o mais comum no nosso consultório. Eu recebo no meu consultório, a cada 10 pacientes, vem um paciente classe 3. Hoje está vindo muito paciente no consultório pseudo classe 3, mordida cruzada, devido à alimentação de hoje em dia, que é muito processada. Aí isso influencia na oclusão dos pacientes mirins, porque hoje em dia tudo muito pronto, né? Tudo muito processado, então isso tem uma influência gigantesca. Mas a maioria dos casos é tudo classe 2, tá bom? E aí eu vou detalhar para vocês. Por exemplo, a gente sabe que uma classe 2 de 1/4 é uma classe 2 leve. Para se tratar pacientes com uma classe 2 leve, de 1/4, eu posso tratar facilmente com elásticos de classe 2. Tudo bem. O Carrier, ele preconiza a utilização do dispositivo em qualquer tipo de classe 2, mas aqui não é vantajoso para vocês colocar um dispositivo
se a gente consegue corrigir essa classe 2 facilmente. Agora, quando eu tenho uma meia classe 2, já começa a complicar um pouquinho, principalmente em pacientes adultos. E a gente tem também como obrigação analisar o perfil do paciente, se é um paciente que vai colaborar. Agora pensem comigo, na mecânica tradicional, lá no final do tratamento, o paciente já está alinhado e nivelado, a chance dele colaborar não é menor? Não é menor a chance da colaboração? É menor. Então, esse que é o grande diferencial. Você corrigiu o que é mais difícil no início, através da filosofia sagital. Então, aqui já vai dar mais trabalho. Então, você pode, sim, aqui, já avaliar ou um Carrier, ou, através da mecânica tradicional, um propulsor mandibular fixo. É uma opção também, para você não depender da colaboração do paciente. Então, olha, tem um propulsor mandibular, ou você vai usar esses elásticos. Em muitos casos, mesmo pacientes adultos, a gente não tem ainda um bom resultado. Já complica um pouquinho mais. Agora, aqui, já fica mais difícil. Aqui, a gente precisa de mecânicas complementares. Ah, Anderson, não consigo tratar? Tudo bem, tenta. Vai dar mais trabalho? Muito mais trabalho. Muito mais estresse. Tempo de tratamento muito longo. O paciente vai se cansar. Então, assim, qual que é a ideia? Facilitar. O professor Gastão me convidou para trazer essa alternativa para facilitar a prática clínica de vocês. Essa é a ideia, trazer o simples. E muitas vezes o simples gera dúvida, porque a gente está acostumado com o complexo. Então, quando é muito simples, você fala, opa, isso é muito simples. Mas vocês vão perceber que não é tão simples assim. Tem uma técnica, tem um protocolo para a gente obter sucesso. Então, quando eu tenho uma classe 2 de 3/4, em média 5 milímetros, aqui, necessariamente, eu, Anderson, hoje, e a maioria dos colegas, utilizam mecânicas complementares. Ou eu já planejo um propulsor mandibular lá na fase sagital, se eu inicio com a mecânica tradicional, ou se eu vou optar pela mecânica sagital, que eu vou corrigir o sagital primeiro, eu inicio com um Carrier e na segunda fase eu finalizo esse paciente. Agora, classe 2 completa, que é mais ou menos 7 milímetros, que a gente tem aí uma largura de um pré, aí complica muito mais. A gente vai ter que avaliar EXO de 1424, perfil, se o perfil vai permitir extração, e mecânicas complementares. Agora aqui está o diferencial do Carrier, que é muito importante falar isso para vocês. Doutor Anderson, o Carrier, ele distaliza, ele consegue esse movimento de translação de 7 milímetros? Não. Eu vou explicar. É duvidoso isso, eu sabia que vocês estavam. O que acontece? Eu não demorei muito para entender, mas o próprio Luiz me explicou. O dispositivo Carrier, ele corrige a classe 2 de maneira simultânea, dividindo essa correção da classe 2 entre o arco superior e o arco inferior. Perfeito. Então a gente chama de correção da classe 2 de 50% no arco superior e 50% no arco inferior. Como que ele corrige no arco inferior? Através do vetor de força dos elásticos, são ancorados no arco inferior. Então, no arco inferior eu tenho em média avanço, mesialização de 3,5 mm, e no arco superior o movimento de translação médio
é entre 3,5 mm e 4 mm. Por isso que com o KRE eu tenho essa possibilidade de evitar extração também. Eu consigo corrigir uma classe 2 completa com o KRE, porque essa correção é obtida simultaneamente entre o arco superior e o arco inferior. O arco inferior como? Através do vetor de força do elástico. Tá vendo o elástico aqui? Olha só, ancorado no arco inferior. Tá vendo só? Você tem a mesialização e o avanço mandibular. E com o dispositivo no arco superior, você tem um movimento de translação. Por que translação? Porque o dente coroa e raiz, o dente em corpo. Então você não tem inclinação de coroa e de raiz. Se você tirar uma radiografia após a utilização do KRE, vocês vão observar que as raízes estão paralelas. Esse é o grande diferencial. Mas para ter essa movimentação de translação com o elástico ancorado, existe todo um protocolo. Por isso que pro KRE tem protocolo de elástico com forças específicas de acordo onde o elástico está ancorado no arco inferior. Olha que legal. Distalizador, vocês podem comprar um no mercado, vocês vão pagar R$200 no distalizador. Vocês vão observar um fator bem importante. O distalizador, ele é universal, não tem lado. Você pode pular desse lado ou do outro lado o mesmo dispositivo. O distalizador não tem protocolo de elástico. O KRE tem protocolo de elástico. O distalizador não tem limitador de giro de molar e de verticalização. Eu vou mostrar para vocês o KRE tem. Então, é totalmente diferente. É totalmente diferente do distalizador. Por isso, pessoal, que ele é muito mais caro. Porque esse dispositivo, essa região posterior, ela detém patente ativa. Tá bom? Por isso que ele é muito mais caro. Então, se eu tenho uma... Vou passar para os alunos, né? Se eu tenho uma classe 2 completa, se a minha opção for tratar do sagital primeiro, eu entro com o KRE. Se não for, eu vou avaliar para extração de 14 a 24, mas depende do perfil do paciente, ou na fase final, um propulsor mandibular. Não tem jeito. Fixo, propulsor fixo mandibular. Então, esse é o grande diferencial. Aqui está a grande virada de chave da ortodontia. Ele revolucionou uma ortodontia que já estava inventada. Veio isso já desde o pai dele, não é, professor? Desde o pai do professor Luiz KRE. Então ele aprimorou o sistema e hoje é um sistema comercializado no mundo todo, esse dispositivo dele, e essa filosofia é seguida por milhares de ortodontistas no mundo. Por quê? Como eu falei bem no início, a gente precisa se diferenciar no mercado. E nada melhor que se diferenciar com um dispositivo ou uma filosofia que você pode agilizar o tratamento ortodôntico, evitar e diminuir os efeitos colaterais, tratar mais rapidamente os seus pacientes, aproveitar o potencial motivacional do paciente no início do tratamento. Então, a gente pode ter muitos benefícios com essa filosofia sagital no início do tratamento. Eu vou descrevê-las hoje para vocês, vou detalhar tudo que eu aprendi com o professor Luiz KRE, que foi incrível, mudou a minha prática clínica ortodôntica. Hoje,
qualquer caso que eu vou colocar de alinhador, se eu tenho um paciente a partir de meia classe 2, eu já utilizo essa filosofia no começo do tratamento, porque na prática ela me traz muita facilidade. E com isso eu consigo colocar muito mais alinhadores. Colocando muito mais alinhadores, o seu selo sobe ainda na empresa, você vai subindo, né, o selo na empresa, e cada vez mais você tem um desconto maior. Olha que diferencial incrível esse também. Então vamos desvendar os segredos do KRE Motion Appliance, e eu vou explicar por que ele não chama de estalizador para vocês. Vamos lá. A ideia é vocês terem sempre em mente que quando vocês utilizarem o KRE, vocês não vão estar com o paciente com bracket colado. É no início do tratamento. Então, no planejamento inicial, vocês já vão entrar com o dispositivo KRE, já desde o início. O paciente fechou o tratamento, olha, eu vou optar pela filosofia sagital no início. Então vocês vão colar o KRE até para vocês não terem forças concorrentes. Não pode iniciar com bracket, não é o convencional. Depois você não avança, você remove os brackets superiores e aí você cola o KRE e faz a ancoragem do elástico. A chance de sucesso fazendo assim diminui. Então a ideia mesmo é iniciar com o KRE a partir do momento que o paciente aceitou o tratamento. A fase 2 do tratamento, a mecânica da sua preferência. Eu estou falando dos alinhadores porque hoje os alinhadores já não é futuro, é presente, pessoal. Faz parte. O paciente chega no consultório já pedindo. Então a gente tem que aprender sobre. Não adianta. A maioria dos colegas que utilizam o KRE utilizam com alinhadores. Mas tem uma grande maioria também que utilizam com brackets na segunda fase. Então, deixando claro, a segunda fase será a mecânica da sua preferência. Tratei, corrigi paciente em classe 1. Segunda fase eu vou utilizar bracket, porque o paciente quer bracket. Não tem problema. Tudo bem, pessoal? Então isso tem que ficar claro também. Esse é o KRE para classe 2. E a gente tem também o KRE para a classe 3. É o mesmo aparelho, o mesmo dispositivo. A gente vai ter aqui o que? Uma inversão do protocolo. Só isso. KRE para a classe 2 colado no arco superior, KRE para a classe 3 colado no arco inferior. Concorda? Tá simples até aqui. Os elásticos, sem os elásticos não há movimentação. Então, são elásticos que foram desenhados pelo próprio Luiz KRE. Não, foi realizados inúmeros testes para chegar na força ideal. E esses elásticos do KRE, é muito importante eu falar isso para vocês. É fundamental a utilização do dispositivo somente com o elástico do KRE. Não utilizar elásticos de outras marcas. Por quê? Esses elásticos são elásticos premium. São elásticos diferentes. São elásticos diferentes, de uma qualidade elevada. Esses elásticos têm uma memória ativa que permite eles manterem uma força constante. Então eu tenho uma força constante por um longo período de tempo utilizando esses elásticos. Para vocês terem uma ideia, eles pedem, recomendam, se você quiser, que o paciente só troque uma vez ao dia os elásticos. Ninguém comentou.
22 horas por dia. Não importa. O elástico, o uso do elástico é no mínimo 22 horas por dia. O paciente só vai tirar os elásticos durante as refeições. También la mañana en el año. Sim. Puede ser un efecto diferente. Não, sabe por quê? Que não vai ter nenhum efeito se você não trocar, porque ele é um elástico premium e ele mantém a mesma força constante, a mesma memória. Mas, o que eu recomendo para os meus pacientes? A troca a cada 8 horas, 3 vezes ao dia, ou após as refeições. Então, por exemplo, o paciente jantou à noite, depois do jantar, colocou um elástico novo. De manhã, tomou o café, trocou novamente. No almoço, pós-almoço, troca novamente. Então, 3 vezes ao dia é minha recomendação, eu acho o ideal. Porque tem pacientes que não gostam de ficar com elástico por muito tempo. Bom, mas eles, na bula do próprio elástico, vem descrito que você pode trocar a cada 24 horas, que ele mantém a mesma performance de força. Então, são 2 modelos de elásticos. Um elástico F1, que é a força 1, que ele é 1/4, 6 onças, que ele vai dar por volta entre 150 e 175 gramas de força constante. E tem o elástico F2, que é o 316, 8 onças, que vai dar de força constante entre 200 gramas e 225 gramas. São 2 modelos de elásticos que eu vou mostrar para vocês como vocês vão utilizar esses elásticos. Tem um protocolo específico com uma variável para você, em casos específicos, utilizar somente o força 1. Em alguns casos você utiliza o força 1 e o força 2. Em outros casos você dobra e à noite o paciente dorme com o força 1 e o força 2. Eu vou chegar lá nessa parte dos elásticos. Tem um bloco, um módulo só de elástico para vocês entenderem como utilizar, tá bom? Oi? Então, tem um elástico de silicone que é o latex free. Esse elástico sem latex já é diferente. A memória dele é muito reduzida. E eles recomendam a troca a cada 4 horas. Então, só para casos específicos. Pacientes alérgicos. Sim, mas sem o latex já perde completamente a performance. Então, alguns colegas, inclusive, que não se atentaram ao manual, porque como Carrier vai no manual, e nesse manual fala sobre os 2 elásticos, o tempo, o protocolo, e utilizaram esse elástico por mais tempo, o que acontece? Em média, depois de 5, 6 horas ele quebra. O elástico, ele quebra, porque não tem latex, não aguenta. E aí, o elástico só está quebrando, o paciente, mas esse elástico é para o paciente com latex. Ah, não sabia, eu acabei não lendo no manual. Então, tem esses desafios. Hoje eu vou desvendar tudo aqui para vocês sobre esse dispositivo. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma ideia diferente para tratar os seus pacientes. É isso que eu quero trazer. Uma nova janela de oportunidade. Uma nova opção para vocês tratarem os seus pacientes. A gente tem muitas opções para tratar os nossos pacientes, mas quanto mais cartas na manga vocês tiverem para tratar os seus pacientes, melhor, concorda? Então, vai ter alguns pacientes que você fala, olha, eu vou tratar esse paciente com a filosofia tradicional, que eu já estou acostumada. Agora vai ter esse outro paciente que você vai falar, não, eu vou testar o sagital nesse caso. E aí, vocês vão estar preparados. E o sagital
vai fazer parte da prática clínica de vocês. Esse curso, pessoal, eu estou dando esse curso no Brasil todo. Todas as escolas estão me contratando para dar esse curso, porque os alunos estão pedindo. E quando você usa errado, você não tem o resultado. Então os professores me ligam: professor Anderson, vem falar sobre o sagital aqui para os alunos, porque os alunos estão tendo dificuldade. E vocês vão perceber que é uma aula tecnológica, mas é uma aula muito técnica também. Tem muitos detalhes. Importante pegar todos os detalhes. Basicamente, esse início agora só foi o quê? Um bate-papo. Spoilers. Para a gente se conectar, para ficar tudo mais fácil, porque olha o nosso conteúdo programático: introdução, benefícios, vantagens, princípio de ação, simulação da correção de uma classe 2, biomecânica do Carrier, diferenciais, protocolo padrão do Carrier, principais indicações, atuação na dentadura mista, atuação na dentadura permanente. Então só foi um bate-papo inicial. A aula vai começar realmente agora. Só foi aquele bate-papo para a gente se conectar novamente, para ficar uma aula leve, para a gente refletir sobre o tema novamente, porque eu sei como que é. É um tema divergente ainda para alguns colegas, mas é um tema muito interessante para muitos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá. A filosofia tem o intuito de simplificar. Então, quando hoje eu penso em tratar os meus pacientes utilizando a filosofia do Carrier, eu já penso: esse caso vai ser muito mais simples na segunda fase do tratamento. Essa é a ideia, simplificar. O Carrier, quando ele pensou nesse dispositivo, ele questionou: por que o sagital no final do tratamento? Por que não no início? Por que o sagital me dá muito trabalho no final do tratamento? Por que eu não faço uma inversão? Interessante. Muito interessante. Qualquer pessoa era maravilhoso. Uma carreira também tem dificuldade. Sim, com certeza. A filosofia, ela é uma abordagem inovadora, revolucionária. Quando a gente fala revolucionária, revolucionou. Eu lembro que em 2013, lá em New Orleans, o Carrier estava falando, chamou a atenção de muitos ortodontistas. Sabe? Ah, mas ela não foi inventada em 2013. Já tem muitos anos, não é, professor Gastão? Só que muitos não acreditavam. Então ele acreditava, ele foi falando, mostrando, explicando. As pessoas começaram a aceitar a ideia devido às dificuldades no tratamento ortodôntico, principalmente dentro dessas quantidades de classe 2 que eu falei para vocês. E aí começaram a utilizar, se encantaram. Eu vou falar para vocês, o meu primeiro caso de Carrier era uma classe 2 de 3/4. Eu coloquei esse paciente em classe 1 em 4 meses, pessoal. Eu não acreditei, pela simplicidade, porque durante esses 4 meses eu não fiz nada mais. Eu só recomendei para o paciente utilizar os elásticos e acompanhava o caso à distância. Isso que é simples, isso que é interessante. E falei para o paciente desse jeito: eu lembro, quando o seu canino estiver aqui, a gente inicia com os alinhadores. Vocês acreditam que o paciente ficou acompanhando isso, tirou uma foto e mostrou: doutor, meu canino já chegou na posição. Até eu assustei, Gastão.
até eu assustei, é incrível, a filosofia é fantástica, assusta. Eu recebo relatos de alunos: professor, eu estou encantado, olha esse caso. Eles me mandam, compartilham foto, me marcam no Instagram, é muito legal a ideia. Resolvendo primeiro a parte mais complexa do tratamento, alcançando aí uma perfeita classe 1, olha só, dentro de 4 a 6 meses. Muito prático. Padroniza, simplifica o tratamento, porque independentemente do tipo de maloclusão, classe 2 ou classe 3, eu vou optar pela filosofia. Classe 2, subdivisão unilateral, eu vou optar pela filosofia. Então, com isso você vai padronizar a sua abordagem clínica, terapêutica no seu consultório, e a padronização traz o quê? Praticidade. Quando eu padronizo, isso me traz praticidade. Então, facilita a minha abordagem com os meus pacientes, porque eu tenho um protocolo universal para tratar esses meus pacientes. Com isso eu tenho mais tempo disponível no consultório e as facilidades de não ter que ficar acompanhando o paciente no início do tratamento. Reduz o tempo total de tratamento, promovendo a maior adesão do paciente utilizando os elásticos no início do tratamento. Pessoal, quando o paciente está na cadeira, você faz o planejamento desse seu paciente, passa para ele como você vai tratar. Uma das primeiras coisas que o paciente pergunta é: quanto tempo de tratamento? Não é, tá vendo? Pessoal, é universal. Olha, no mundo é isso. No mundo é isso. Então, quando você fala para o seu paciente que você tem uma possibilidade de reduzir o tempo de tratamento com um dispositivo tecnológico no início do tratamento, com certeza ele vai ficar ainda mais empolgado. Essa é a ideia e esse é o grande diferencial. Oferece essa oportunidade na segunda fase, fez total diferença, principalmente porque eu sou de uma ortodontia de brackets. Comecei a usar alinhadores e eu tinha muita dificuldade, principalmente em casos mais complexos. Não adianta, pessoal, a gente vai ter previsibilidade, mas para ter previsibilidade, não é previsibilidade a palavra da moda? Olha, o seu sorriso como vai ser, não é assim que a gente, quando utiliza alinhadores? Mas para ter essa previsibilidade depende de muitos fatores. Um deles é a colaboração do paciente. Aí que é o problema. Então, quando você passa a ter um dispositivo que você já inicia dependendo do paciente, a chance dele colaborar é maior. Porque ele está mais motivado no começo do tratamento. Não tem jeito. Então, possibilita você tratar o mais complexo no começo, escaneia o paciente e se enquadra em planos mais vantajosos. Eu não preciso utilizar a marca mais cara também. Eu posso utilizar uma marca mais simples. Por quê? Essa marca mais simples, casos de classe 1, ela corrige facilmente. O que o alinhador faz de melhor, pessoal? Olha o nome. Alinhador ortodôntico. Alinha. Não é alinhador? Alinha. Agora, sagital já é um pouco mais difícil. Então, essa é a ideia. Eu posso utilizar outras marcas mais acessíveis. Por quê? Porque o paciente vai estar em classe 1. Eu fui dar esse mesmo curso para uma empresa lá em Santa Maria, uma empresa de alinhadores, Rio Grande do Sul. Fui dar essa aula. Porque é uma microempresa.
de alinhadores. Só que os alinhadores desse professor de ortodontia que me convidou, ele deixou claro: Anderson, eu só indico no máximo até meia classe 2. Acima disso eu não indico os meus alinhadores, porque eu sei que eu não vou ter sucesso nos tratamentos acima disso. E para eu vender mais alinhadores, porque ele fabrica, para os meus alunos e os meus clientes, eu quero ter mais pacientes em classe 1. Então, ensina para eles o Carrier. Entendeu a ideia? Ele me contratou, eu fui lá, dei a aula do Carrier para ele. No dia da aula lá, foi muito legal, porque os alunos estavam todos empolgados. Ele tem muitos alunos fiéis a ele, a metodologia dele. Então, alguns alunos que estavam migrando para outras empresas, falou: não, agora eu fico aqui. Porque ele dá um suporte, além disso, para os alunos, suporte técnico para os alunos. Então foi muito interessante isso. Do mesmo jeito com brackets. Com brackets você vai reduzir o tempo de tratamento, visto que na segunda fase você não dependerá muito da colaboração do paciente. Eu também utilizo com bracket, inclusive tem um bracket do próprio Luiz Carrier que eu gosto, mas é muito interessante na segunda fase com bracket. O diferencial da filosofia e do dispositivo Carrier, por que que ele é diferente de tudo que você vê semelhante? Por favor, não confundam isso. Eu não ganho do Carrier para estar falando sobre isso. Eu sei na prática que é diferente, porque eu aprendi. Não é igual. Porque se fosse assim, a gente não iria ter uma empresa referência de alinhadores e outras empresas que vão tentando se aproximar. Não é assim? Não tem jeito, pessoal. Ele é referência mesmo, não é igual com outros dispositivos. Por quê? 20 anos de experiências clínicas e científicas. Olha só, pega o Carrier, entre no Google e digite artigos Carrier, vocês vão ver o que eu estou falando. Tem dispositivos sendo lançados no mercado que não tem nenhum artigo publicado. Estão aí. E vocês sabem que qualquer dispositivo que a gente utiliza, a gente precisa de embasamento científico por trás. Porque se a gente tem algum problema com o paciente, a gente tem que ter a comprovação científica. Concordam comigo? Concordam? Não é assim? A gente tem que ter comprovação científica. E eu estou vendo cada coisa, só que eu não posso interferir nisso. Então aqui vocês têm ciência por trás, porque hoje já são mais de 2 milhões de pacientes tratados no mundo, mais de 100 artigos publicados, mais artigos publicados em revistas internacionais, primeira linha, por professores internacionais, no Brasil também, mais de 1000 testes de resistência documentados. Então, professor, o estético quebra? Não. Qual que é a vantagem de utilizar o estético ou o metálico? Preferência. Escolha. Eu utilizo só estético. É minha preferência. Mas tem colegas, principalmente quando vai indicar para pacientes adolescentes, preferem o metálico. É preferência, então não tem diferença. Não quebra, de um material com muita qualidade. 4 atualizações para chegar nesse design. Então, esse design, essa curvatura esculpida milimetricamente, foi feita através de muitos estudos para chegar nesse design. Então, ele fez muitos testes para a gente ter uma movimentação constante, uma movimentação segura, trabalhar com forças leves, constantes, para essa força ser distribuída e movimentar o dente e o corpo, não com inclinação de
coroa e raiz. Então ele foi esculpido, literalmente, para quando você colocar os elásticos, de acordo com a posição, por isso que tem um protocolo de elástico que eu vou ensinar para vocês, ele vai proporcionar uma força, que essa força vai ser distribuída e vai promover a movimentação. Essa é a ideia. Isso é ser diferente. Diferenciais. Padroniza. Maior estabilidade da classe 1, como eu falei no início, corrigindo. Geralmente, a maioria dos casos de classe 2, a gente tem o molar rotacionado. Então, o Carriere rotaciona o molar em torno da raiz palatina em sentido distal. Após essa rotação, ele permite o movimento de translação. Quando você corrige uma classe 2, rotacionando o molar, mas com um limitador, chega no ponto certo, ele trava. Ele não excede essa rotação. E quando você corrige uma classe 2 com a rotação do molar, você tem um ganho maior de estabilidade. Outro diferencial no Carriere é isso, essa limitação. Percebam, olha só, ele não é como se fosse um tubo aqui que faz um movimento de 360, ele tem uma limitação. Tá vendo só? Olha só, como você também tem um ajuste para a colagem quando você precisa verticalizar um dente. Estão percebendo? Eu vou mostrar tudo isso em detalhes. Vocês estão só conhecendo a história e os diferenciais ainda. Mas é muito legal. Quer passar para o pessoal? Vamos ver? Aumenta a taxa de conversão com os alinhadores, encaixando em planos mais viáveis, mais acessíveis. E agora, um pouquinho disso que eu falei sobre o princípio de ação do Carriere, reforçando essa correção da classe 2 simultânea. Clássico, casos de classe 2 com sobremordida, apinhamento, molares girados. Um girado mais do que o outro aqui, nesse caso. Então, a movimentação do Carriere, que ele é chamado de Carriere Motion, porque ele produz 3 movimentações. Verticalização do molar, se esse molar estiver mesializado. O primeiro movimento que ele proporciona é a verticalização. O segundo movimento é a rotação em torno da raiz palatina desse molar. E o terceiro é o movimento de translação em bloco do segmento posterior. Só que essas 3 movimentações, elas ocorrem de maneira simultânea. Eu estou fragmentando elas para vocês entenderem como que ele funciona, o Carriere. Então, simultaneamente, ocorrem essas movimentações. Em casos de classe 2 esquelética, geralmente, vocês vão perceber a abertura de espaços entre o canino e o lateral. Mas é só retrair depois, isso é muito simples de se corrigir. Doctor, ¿qué pasaría si los molares están distalizados? O que eu vou, já iria falar sobre isso agora. Uma janela de oportunidade para se utilizar o Carriere. Terceiros molares presentes, a gente já no início do tratamento recomenda exodontia. Por isso que eu removi aqui na foto, tá vendo só? Por quê? Porque senão você vai limitar esse movimento posterior de translação. Você tem um terceiro molar e já aconteceu em alguns casos que não foi realizada a extração do terceiro molar e era uma classe 2 completa. Então, obteve o movimento de translação, mas não tinha mais para onde ir. E aí, para completar essa correção, no meio do tratamento parou para extrair o terceiro molar. Aí o paciente falou, mas por que você não falou isso no começo do tratamento? Faltou o quê? Diagnóstico e planejamento. E eu recebi esse caso.
Porque foi um caso de um colega que não tinha feito o curso. E ele não sabia. Ele viu falar sobre o Carrier numa escola e colocou. E aí quando ele me mandou, a primeira coisa que eu pedi, me manda panorama, que eu olhei o terceiro molar lá, para onde vai? Não tinha para onde ir. Falei, olha meu amigo, recomendo aqui a exodontia. Por que eu falo recomendo? Não faça essa. Sabe por quê? Porque quem decide é o paciente. Entendeu? Então eu sempre falo assim, eu recomendo a exodontia, porque senão a gente não vai conseguir uma correção satisfatória. Você aceita? Sim. Porque quem define é o paciente. Então tá bom, professor, eu vou solicitar. Depois ele voltou, deu certo o caso, só que eu tomei uma bronca do paciente. Por quê? Ele pediu para o paciente extrair os terceiros, basicamente na metade do tratamento. Fica legal. Já vejo, Jonathan. A correção da classe 2, fazendo uma simulação para vocês entenderem, olha só, o primeiro movimento é o de verticalização e de rotação desse molar. Então a gente tem essa movimentação em ambos os arcos. Automaticamente eu já tenho um ganho de espaço e aí começa o movimento de translação em volta. Olha só. E aí os dentes, segundo pré, primeiro pré e canino vão acompanhando, olha só. Então você tem um movimento de translação. O diferente que eu gosto, raízes paralelas. Sabe? Você não tem inclinação, porque a força é distribuída conforme o design do dispositivo e os elásticos apropriados que a gente utiliza. Outra dica para vocês, pessoal, que é muito importante, o que aconteceu já. Quando vocês forem comprar o dispositivo que a empresa comercializa no Brasil, que é a Ortoguia manda os elásticos gratuitamente de brinde, junto com o aparelho. O que já aconteceu? Você pega o elástico do Carrier, guarda e utiliza outros elásticos. Não vai dar certo. Por quê? Os elásticos do Carrier foram feitos para o Carrier. Você utilizar um elástico, por exemplo, de uma marca nacional, porque você viu 1/4, ele não vai manter a mesma força constante que esses elásticos mantêm. Então é diferente, não funciona. E já aconteceu em vários casos, colegas mandarem mensagem lá para os consultores da Ortoguia. Essas mensagens chegaram no meu e-mail, eu respondi e pedi, qual elástico que a doutora está usando? Eu estou usando o elástico da marca tal. Mas por que, doutora? Não é igual os elásticos? Não, não são iguais, pessoal. Vamos fazer uma analogia aqui, ó. Uma Ferrari, você pode colocar o pneu de Gol, vai ser igual? Uma Ferrari, e você coloca um pneu de Gol, vai ter a mesma performance? Não, não é. Porque esse pneu não foi apropriado para essa Ferrari. Então, você tem que utilizar o elástico que foi feito para o dispositivo. E o elástico é gratuito. E acontece essas trocas com frequência, e aí a pessoa não tem resultado, aí vai descobrir porque usou outro elástico de outra marca que não mantém a mesma memória constante. Oi? Se mudou da cidade? Não, aí você pode enviar os elásticos para ele, você pode acompanhar a distância ou até repassar para outro colega dar continuidade ao tratamento. Não tem problema. Mas desde que ele utilize os elásticos do Carrier. E se faltar, se você entrar em contato com a empresa e pedir mais, eles vão mandar mais elásticos para você, gratuitamente. A ideia é essa, é não economizar no elástico. O princípio de ação é fornecer um movimento de rotação distal,
primeiros molares e ao mesmo tempo recebeu um impulso de translação em bloco de canina molar para obter a oclusão em classe 1 balanceada. Essa é a ideia do Carrière. Então, o primeiro movimento, esses três movimentos que eu falei que o Carrière produz, que é o movimento de verticalização, o movimento de rotação e o de translação, eu estou fragmentando eles aqui para vocês, mas eles ocorrem simultaneamente. Ao final eu vou mostrar um vídeo e vocês vão ver como que eles ocorrem, tá bom? De maneira simultânea. Isso é importante, esse entendimento da biomecânica do dispositivo. Primeiro, você ajusta a colagem do Carrière. Então, grande maioria, em alguns casos de classe 2, eu tenho uma classe 2 com molar girado e a coroa mesializada. Eu preciso verticalizar esse molar. Então, é o primeiro movimento. Quando você tem o molar nessa posição, você cola o Carrière. Quem está com o modelinho aí? ¿Se puede rotar, doctor? ¿Tiene Ué? rotación? Isso, ele permite esse movimento. Então você vai colar o Carrière seguindo o longo eixo do dente. Entendeu? Porque ele vai fazer um impulso e vai verticalizar o dente. Então olha só, ele permite nessa região, olha só, essa movimentação. Então sempre colar respeitando a inclinação e seguindo o longo eixo. Não tem nenhum problema. Não colhem ele reto, porque senão vocês não vão ter o movimento de verticalização. Entendeu? E aí você tem esse movimento de verticalização da coroa, que é o primeiro movimento. Aqui dá para ver melhor. Perceberam a inclinação na colagem? A gente não pode esquecer, olha só, eu tenho aqui um elástico ancorado que vai impulsionar essa movimentação. Sem o elástico, sem movimentação. Então quando eu olho isso aqui, eu tenho que imaginar que está assim na boca do paciente. Tá bom? Então vamos lá. Colei o Carrière, olha só. Eu vou ter um impulso através do vetor de força dos elásticos. E aí eu tenho essa força distribuída no ar. E eu tenho essa correção da verticalização do molar. Esse é o primeiro movimento. Tem colegas, professor, que utilizam o Carrière só com o objetivo de verticalizar o molar, como objetivo principal, pela facilidade. Ah, eu gosto do Carrière para verticalizar. Nossa, mas essa classe 2 de 1/4 você vai usar o Carrière. Ah, esse molar está verticalizado, eu já aproveito e já utilizo. Não flexar. Se flexar. Segunda movimentação, a rotação. E todas essas movimentações com limitadores. Ele vai chegar na posição, ele trava. Ele rotacionou, chegou na posição correta, ele trava. Por isso que ele tem lado certo para colagem. Não é universal. Então o Carrière, ele tem lado direito e lado esquerdo. O estabilizador é universal, você cola de qualquer lado, porque ele não tem controle de rotação e de verticalização. Então, esse também é um diferencial. Você precisa colar ele do lado certo, lado direito ou lado esquerdo. Segundo movimento, a rotação. E observem que essa rotação tem um limitador, olha só, trava quando chega na posição ideal. Cuando nosotros hablamos tiene que quedar muy fácil. Flexo. Traduz para mim, Gastão. Puede hablar. Yo quiero saber si cuando nosotros colamos en la pared, tiene que quedar pasivo o flexa un poco.
Ah, tá. Depende de la rotación de la molar. O solamente lo ponemos ideal la Sim, rotación del entendeu? Se está em cola passivo, na hora de colar totalmente passivo com elástico, ou se você dá uma flexibilidade. Não, totalmente passivo. Você não flexiona ele. É totalmente passivo. Você cola desse jeito. E com o elástico, ele tem uma flexibilidade. Esse é um macro modelo, né? Tá grande aí. Mas você pegando o próprio dispositivo, ele tem a flexibilidade dele apropriada para quando você colocar o elástico fazendo a ancoragem, para a força ser distribuída. Mas ele não flexiona. Não. Se incorporativo, vai ter visualização do caminho. Também, né? Também. Tem a questão também que o professor até concluiu sobre a mesianização do canino. Então tem que... Eu vou falar sobre isso mais detalhadamente à frente, porque eu vou falar disso quando eu for falar de colagem. Então vai ter uma parte só de colagem. E tem umas dicas de colagem, porque o que acontece? Alguns colegas têm efeitos colaterais extrusivos, inclusive extrusivos e de vesicularização de canino, por causa da colagem errada. E aí eu vou mostrar para vocês, até para a gente não perder essa parte da biomecânica aqui, o entendimento, que é muita coisa. Tá bom? Segunda movimentação, vocês entenderam que é a rotação. E a terceira movimentação, agora, aqui é muito importante esse entendimento, porque entra em biomecânica. O Carrier, qual que é a ideia do Carrier? Anderson, mas você só trabalha com o Carrier focado no sagital, no transversal. Pessoal, em crianças, eu não entro por essa filosofia. Eu vou pelo transversal primeiro, tá bom? Crianças, eu vou pela mecânica tradicional, expansão primeiro, tá bom? Fechou? Mas, o que acontece? A gente utiliza os elásticos e a gente tem os vetores de força dos elásticos. E eu vou mostrar o que o Carrier passa, inclusive tem um artigo publicado sobre o transversal, como o Carrier também consegue uma expansão dentro alveolar. Olha que legal. Eu tenho os vetores de força para distal e para mesial, através dos elásticos. Só que, através do elástico também, eu tenho um vetor de força transversal. Então vocês vão ver casos de Carrier que foi corrigido o sagital, só que ao mesmo tempo teve um resultado transversal positivo também. Tá bom? Então isso é importante, olha só. Essa visão é importante. Vocês perceberam vendo o macro modelo que ele faz essa movimentação? Então, você tem uma força transversal aqui nessa região de canino a canino, constante. Sim, de ambos os lados. Isso mesmo. Você tem essa força constante transversal. Em vários casos, que eu estava até um pouco preocupado com o transversal em paciente adulto, depois eu iria utilizar arcos, expansores, etc., eu percebi uma grande melhora no transversal depois da correção sagital. Doctor, ¿la segunda molar sigue la misma línea o hay algún efecto colateral? Não escutei? La segunda molar, No segundo molar? ¿hay algún efecto colateral? Não, nenhum. Va, Não, va junto con la extensión. não. Você cola o Carrier sempre no primeiro molar. Você fala no inferior ou no superior? Superior. No superior, não. Nenhum efeito colateral. No va. Ele vai em bloco junto. O que não pode ter, que a gente recomenda a Edson, é o terceiro molar. Tá bom? Doctor, y si no tiene su segunda molar, igual se le coloca. Se não tem um segundo molar, não tem problema. Pode colar. O que acontece em alguns casos, por exemplo, a gente faz uma inversão de colagem quando eu não tenho espaço para os caninos, aí eu colo
no primeiro pré até o primeiro molar. Eu faço essa inversão de colagem, isso faz parte do protocolo. Então, se eu não tenho espaço para o canino erupcionar, aí eu posso colar no primeiro pré, liberando espaço para o canino até o molar. Isso é normal, tem um protocolo, eu vou mostrar para vocês, é uma variável da técnica. Outro diferencial do KRS, está vendo que eu estou falando vários diferenciais, não é? Doctor, perdón, si ha tenido, está todo erupcionado, pero no la segunda molar, todavía el camino está en boca. Pode colar Puede normalmente. normal. Normalmente, não tem nenhuma contraindicação. Outro diferencial do KRE. O KRE, ele não só tem 3 tamanhos. Era isso que eu ia perguntar. Então, estamos em sintonia. Estamos em sintonia. Não só tem 3 tamanhos. São 13 tamanhos. 13 tamanhos. E para vocês verem que alguns cristalizadores só tem 3 tamanhos. 23, 25, 27. Não, KRE tem 16, 17, que possibilita até que é utilizado nessa colagem quando a gente cola do primeiro pré até o molar, tamanho menor. Pronto. E agora o último movimento, que é o movimento de translação. Então vocês perceberam que eu fragmentei, eu dividi essa movimentação em 3 etapas para vocês entenderem como ela ocorre, porque ela ocorre de maneira simultânea. Mas essa observação é importante, principalmente quando a gente tem um molar com uma inclinação da coroa para mesial, que eu preciso verticalizar esse molar. Então eu vou sempre colar o KRE seguindo o longo eixo, respeitando essa inclinação, para com isso eu ter a verticalização. É muito importante isso, senão a gente não consegue esse efeito de verticalização. Si la molar está instruida, no es una contraindicación. Si hay intrusión de molar, ¿se puede poner igual? Pode indicar sim. Olha só, agora aqui nesse vídeo vocês vão perceber essa movimentação, como que ela ocorre de maneira simultânea. E nesse vídeo também mostra bem essa correção da classe 2 dividida entre o arco superior e o arco inferior. Olha o lábio da paciente. Perceberam? Olha só, de novo. Pessoal, é muito rápido. É muito fácil de se trabalhar. Sabe o que é legal? Quando você tem um público, um paciente, que você oferece, e ele fala, não, eu topo, eu quero agilidade. Ah, já veio de outro profissional que ficou tratando durante 3 anos e meio, e você vai lá, resolve o caso que ainda está muito complicado em 15 meses, 18 meses. Ele sai do seu consultório, mas ele é o seu maior cartão de visita, sabe por quê? Ele indica para vários outros colegas, entendeu? Isso é um diferencial também, que eu gosto muito. Aqui nesse vídeo vocês vão ver também essa movimentação simultânea, como que ela ocorre, olha que legal. Legal. Eu mostro esse vídeo para o paciente. Vocês vão receber esse material, esse vídeo também. Então vamos lá. Efeito superior.
Efeito superior eu tenho a rotação distal dos primeiros molares superiores. E como eu falei anteriormente, a gente observa espaços, principalmente classe 2 esquelética, entre canino e lateral. Mas isso não quer dizer que não ocorreu movimentação. Por quê? Se você tiver um apinhamento anterior nessa região, esse apinhamento vai ser autocorrigido e os dentes ocuparão esse espaço. Entendeu, pessoal? Muitas vezes eu recebo até fotos no meu Instagram. Professor, eu não estou vendo movimentação. Eu olho antes e eu falo, olha, o apinhamento foi autocorrigido. Porque os colegas esperam que em todos os casos vai abrir um espaço de diastema. Mas não é isso, pessoal. A gente tem que sempre estar olhando o canino, pré, para ver se ocorreu essa movimentação posterior. Tá bom? Fechou? No arco inferior, a gente tem um avanço mandibular, através das forças do elástico. Muito importante isso. Sempre, quando alguém perguntar como o Carrier é capaz de corrigir uma classe 2 completa, vocês já sabem que essa correção é feita de maneira simultânea entre o arco superior e o arco inferior. 50% no arco superior, através da translação, 50% no arco inferior, através da mesialização e do avanço mandibular, pelo efeito de força do elástico. Tudo bem? Então a gente não pode errar essa pergunta. Se cair essa pergunta em um teste, vocês não podem errar. Por quê? É muito importante esse entendimento da biomecânica, porque quando você vai tratar o seu paciente, muitas vezes o paciente até pode perguntar para você, porque ele já pesquisou. Então esse entendimento é fundamental. 2 artigos recentes e o que eu fico mais feliz. Um artigo está escrito por um professor que eu tenho uma admiração profunda, que é o McNamara. O McNamara, pessoal, ele não precisa provar mais nada. Precisa provar uma coisa, o McNamara? Ele é gigante na ortodontia, não é, pessoal? E assim, o que me deixa muito feliz é que eu faço parte do mesmo time que o McNamara faz hoje. Olha que privilégio. Por quê? Porque o McNamara, ele dá aula de Carrier. Ele se encantou com o Carrier, teve resultados incríveis, começou a escrever artigo, publicar, escrever, que hoje ele foi convidado pelo grupo N, que fabrica o Carrier. Ele é speaker, mas ele não precisa disso, concorda? Mas ele é speaker hoje do Carrier e ele fala sobre o dispositivo. E agora ele estava no simpósio 2023 em Cannes, na França, falando sobre o Carrier. E eu assisti essa aula online, fui para lá, online, e assim, você percebe ele dando essa aula, como ele é feliz, porque ele ficou encantado com essa filosofia sagital. Tanto que ele foi convidado e hoje ele é um dos professores, junto com o Carrier. E o que ele falou na parte conclusiva da aula, que eu traduzi aqui para vocês? O Carrier é um aparelho eficiente e eficaz na correção da maloclusão de classe 2. O aparelho produz mudanças sutis em todo o complexo crânio-facial. Tempo de tratamento é, em média, de 4 a 6 meses da correção sagital. Um pouco mais de 1 ano adicional para a correção completa. Então, a maioria dos casos fica entre 16 e 18 meses. Essa é a ideia. Agora, claro, essa variável do tempo de tratamento depende também da complexidade de cada caso. Casos moderados até casos mais complexos, a média é entre 16 e
18 meses. Eu já acabei casos com o Carrier em 12 meses. Então vai depender muito também e até da colaboração do paciente. Para a classe 3, vocês viram, não muda. Eu trouxe aqui um modelinho. A única mudança é a colagem do dispositivo, que é realizada no arco inferior. Mas o propósito, o objetivo é o mesmo. Então, colo o aparelho no arco inferior. Se eu tenho terceiro molar, remoção do terceiro molar, a ancoragem do elástico é realizada no arco superior. Olha que simples. Doctor, si no erupciona la tercera molar, solamente está como germen dental, es necesario Se extraer. não está erupcionado, Ajá, no está erupcionado. remoção. Igual É remoción. porque senão não consegue o movimento. Se tem terceiro molar presente, que é o dente que a gente chama no Brasil do juízo, a gente chama no Brasil dente do juízo, é o dente do adolescente. Aí se tem terceiro molar presente, mesmo presente a coroa erupcionada ou não, exodontia, tá bom? Porque senão não tem a movimentação. Estou tentando responder agora mesmo, nessa três. Pero Tá, vou te falar. Vamos lá. Doctor, ¿por qué acá ese en la segunda molar está colado para aclarar? Eu vou explicar depois sobre a ancoragem do elástico, tá? Entre o primeiro e o segundo molar. Qual que é a diferença? Porque vai ter uma variável no protocolo. Então, eu vou mostrar. Ali está no primeiro, mas pode ser também no segundo. Eu vou falar sobre isso depois para vocês. Doctor, Sobre mini implante, que ele me perguntou, por que, por exemplo, usar o Carrier e não usar o mini implante? É essa a sua pergunta? Certo, eu vou falar para você. O mini implante ele é mais invasivo. Tem pacientes que não gostam, porque fura, sangra. Eu prefiro, pela simplicidade, o Carrier. Tá bom? Outro diferencial. Alguns pacientes se incomodam muito também com o mini implante e não querem. Quando você fala que vai parafusar, né, um mini implante, o paciente já não quer, busca na internet, já não quer. Então, a minha conduta, a minha preferência é com o Carrier pela simplicidade. Agora, já aproveitando o gancho da sua pergunta, alguns colegas, o que eles fazem? Para não depender da colaboração do paciente com os elásticos, o que eles fazem? Colocam o Carrier, por exemplo, vamos pensar aqui no Carrier no arco superior, e coloca o elástico ancorado no infrazigomático, um mini implante. Entendeu? Faz assim e põe o Carrier com o mini implante aqui atrás. Põe o mini implante no infrazigomático. E aí esse mini implante é a ancoragem do elástico. Não sei se vocês já viram isso. Ao invés de usar o elástico no arco inferior, quando é para classe 2, ele põe o Carrier e ancora no próprio mini implante aqui. O que acontece? Vocês vão ver em fotos. Você não tem o vetor de força mandibular. Você perde o efeito. Você só vai ter a distalização. Então, para isso, para usar o Carrier com mini implante, é melhor comprar um distalizador. Mais barato. Yo tengo una consulta. ¿Y cómo controlamos el efecto adverso de la molar cuando nosotros utilizamos el elástico? ¿O es necesario usar las placas de medicina o otro dispositivo para controlar ese efecto? Efeito colateral, por exemplo, do elástico. A gente aqui, vocês perceberam quando vocês receberam o taipodonte, que vocês viram uma placa de acetato. Aqui, ó.
Plaquinha de acetato. Vocês viram? Essa plaquinha no arco inferior. Qual que é o intuito dessa placa de acetato? Fazer a ancoragem e evitar que você tenha um efeito colateral de vestibularização, principalmente dos inferiores anteriores, pensando em uma classe 2. Então, essa ancoragem é para você levar em bloco todos os dentes, entendeu? E avançar a mandíbula do paciente. Sem essa ancoragem, com o vetor de força do elástico, eu vou ter uma mesialização excessiva. Além disso, eu vou ter uma vestibularização dos inferiores anteriores, sem a placa de acetato. Vamos pensar num caso de classe 3. Olha só, não é assim o inverso? Agora, para a classe 3, tem uma dica que vocês aprendem só aqui. Vocês concordam comigo? Se eu diminuir essa ancoragem, essa vestibularização é positiva para o caso de classe 3 anterior? Sim. Não é positiva esse overjet? Então, eu vou chegar lá. Eu vou falar sobre isso. Mas para casos de classe 3, você pode diminuir a ancoragem ou pedir para o paciente usar sem a plaquinha de acetato no arco superior para você estimular a vestibularização ou overjet. É um efeito colateral desejável, positivo, favorável. Para casos de classe 2, não. Plaquinha de acetato. A não ser que para o seu caso, você quer esse efeito colateral. Porque sem a placa de acetato, você vai ter essa vestibularização. Entendeu? Mas boa pergunta, gostei. Pessoal, pulou. Então, você estava demonstrando, acho que estava apertando. Eu estava apertando. Então vamos lá. Eu vou falar mais sobre isso, tá, doutora? Detalhadamente. No final, eu vou ter algumas perguntas que o professor Gastão pediu eu fazer para vocês sobre a aula. Valendo um ponto, ó. Tô brincando. Mas vai ter algumas perguntas no final. Vamos lá. As principais indicações. Todos os casos de classe 2 e classe 3, na vista ou na permanente, pode ser utilizado, olha só, pode ser utilizado de forma unilateral em casos de classe 2 e 3 subdivisão. Tem uma dica para isso também, muito interessante. Pacientes classe 1 com molares superiores mesializados também. Pacientes em crescimento e classe 2 com mordida aberta na terapia miofuncional. Por que aqui é importante também? Vocês perceberam que o Carrier, nessa região de canino a canino, onde ele é colado, ele tem um efeito extrusivo, ele tem um efeito extrusivo nessa região mais anterior e intrusivo na região posterior, através da biomecânica dele. Então, quando você utiliza em casos com mordida aberta, casos de mordida aberta, pessoal, uma das mecânicas tradicionais para a correção da mordida aberta é o quê? Intrusão posterior e extrusão relativa anterior. Certo? Então, olha como ele funciona muito bem em casos assim. A Carrier Motion 3D appliance, combined with other exercises, can bring your teeth into a proper occlusion or biting relationship. As skeletal issues are addressed, the teeth are brought into a more harmonious occlusion. Once myofunctional habits such as tongue thrusting and improper swallowing are addressed, orthodontic appliances can work to bring the remaining teeth into a harmonious alignment. The stability of your orthodontic treatment will depend on your ability to retrain your muscles and functions of your face and mouth. It
utilizado para casos de classe 2 ou classe 3 com mordida aberta. Inclusive, tem um caso postado, não sei se a ortoguia repostou. Ontem, o professor postou um caso de mordida aberta com KRE, antes e depois. Não sei se a ortoguia postou no Instagram, mas assim, é muito comum se utilizar porque é muito favorável essa extrusão anterior e a intrusão posterior. E aí ele corrige ao mesmo tempo o sagital. 4 a 6 meses, tudo bem? O KIE desde 2014. Muitos. Esse que é o grande diferencial que eu falo para você. Porque a diferença, pessoal, a grande diferença, até, olha só, que é legal, que ele está me falando ali. A grande diferença é que eu dou a aula, mas eu tenho o meu consultório. Então, eu utilizo o dispositivo. A prática é totalmente diferente, muitas vezes, da teoria. E a gente, na prática, aprende na raça, né? Que a gente fala assim, brincando. Então, muitas dicas que eu dou durante a aula é porque eu já errei e é para vocês não errarem também. Então, você vai ouvir, e já está ouvindo, eu dar muitas dicas, né? Falando sobre situações, porque eu já errei. E aí eu não quero que vocês erram também. Essa é a ideia, por isso que eu falo. Até em alguns tópicos da aula eu coloco, fica a dica. Vai ter dica para colagem que é extremamente importante. E antes eu não sabia que tinha pontos específicos para colagem. Eu comecei colando onde eu achava que era para colar. Errei, travou a movimentação, aprendi e hoje eu colo do jeito certo e ensino para todo mundo do jeito certo também. Então isso que é legal, porque como eu utilizo o KRE desde 2014, eu já vi muita coisa. Mas não só eu utilizo, isso que é um grande diferencial, doutor. Eu vejo os casos da ortoguia porque eu sou consultor técnico na ortoguia. Então, quem compra lá na ortoguia quando tem algum problema, chega no meu e-mail. Entendeu? Para eu ajudar esse colega que está tendo dificuldade. Então, além dos meus casos, eu vejo outros e outros casos dos colegas. Então, isso que é legal. Essa experiência aí, assim, literalmente, na prática é diferente. E é isso que eu quero trazer. Fazer do jeito certo e do jeito simples. É isso e você não vai errar, eu tenho certeza disso. Faz uma pausa para o café. Isso que eu ia falar, chegou certinho. Você viu que eu programei certinho a aula para fazer.